Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e no último vídeo nós falamos que nós iríamos falar da fé de alguns homens que manifestaram a sua fé em Deus e eles, por meio da sua fé, eles não negaram o seu Deus. Nós temos vivido dias, pessoal, como diz o apóstolo Paulo no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, que muitos apostatarão da fé. Muitos apostatarão da fé. Eu estou aqui gravando o meu vídeo, aqui na sala de casa, e aqui do lado aqui é a rua, e eu resolvi fazer os meus vídeos, né, porque estava silêncio. E foi só eu começar a fazer os vídeos, começa a passar um porção de carro de som, que o sacolão automático custa tanto, que a galinha chorou, daqui a pouquinho vem outro carro. Então, se você ouviu algum barulho aí de fundo, não se preocupa não, tá bom? Por isso que eu estou fazendo aqui bem perto, para que você possa nos ouvir bem. Então, se você ouvir aí alguém cantando, gritando, é assim mesmo, viver em bairro é assim mesmo. Então, voltando aqui à nossa mensagem, pessoal, eu quero falar para você hoje sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego, que está escrito lá no livro de Daniel, capítulo 3. Livrado os companheiros de Daniel da fornalha de fogo ardente. Eu vou deixar para que você leia. Bem, o rei daquela época, Nabucodonosor, ele levantou uma imagem e ele disse que quando houvesse o som da música, todos teriam que se prostrar e adorar aquela imagem. Nós que servimos a Deus de fato, de verdade, e que guardamos os seus mandamentos, nós aprendemos que nós só devemos adorar ao único Deus que é digno de toda a honra e de toda a glória. Que antes nós não tínhamos o nome, hoje nós temos, que se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós só nos prostramos a adorar esse Deus. E na época desses homens aqui, eles tinham o Deus de Israel, o Deus deles a quem eles serviam, definido. O Deus a quem eles serviam definido. E eles tinham o mandamento de não se prostrar adiante de imagem nenhuma, adiante de ninguém, somente adorar a Deus. E quando foi tocado a música, aqueles homens se permaneceram confiantes na fé deles, de não se prostrar. E havia aquelas pessoas, né, que estavam ali em volta deles, que quando viu que eles não se prostraram, foram correndo falar: olha, o fulano, o cicrano, lá o beltrano não se prostrou. E aqueles homens foram levados à presença do rei, e o rei botou eles diante da imagem e disse para eles assim: vocês estão dispostos a, quando ouvir o som da música, vocês se prostrar e adorar a imagem que levantei? E a resposta daqueles homens, né, foi a seguinte: responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servirmos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Pessoal, o mundo tem levantado as suas imagens. E quando nós falamos de levantar a imagem, as pessoas pensam que nós estamos falando de algum ídolo que a pessoa tem dentro de casa, de alguma imagem de algum santo que a pessoa é devota. Nós não estamos falando tão somente disso. O diabo tem levantado nesse mundo imagens, situações, problemas que têm levado as pessoas a ficar prostradas
entendeu? E receosas, e receosas, e receosas. Quantas são as pessoas que estão entregues aos problemas financeiros? Quantas são as pessoas que elas estão entregues aos problemas de saúde, que estão prostradas ali, que estão prostradas? Nós temos vivido uma crise no nosso país, no nosso mundo, e pessoas estão prostradas diante dessas situações e se entregam. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é difícil, que não é fácil um chefe de família ver sua casa precisando das coisas, seus filhos passando necessidades. Mas é nesse momento que nós temos que agir como esses homens agiram. Se o Deus a quem servimos quer nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas o que nós não vamos fazer é nos prostrar diante dessa situação. Quantos foram os homens, maridos, chefes de família, que se prostraram diante das paixões de outra mulher e destruíram seus casamentos? Destruíram seu casamento, semelhantemente mulheres. Quantas são as pessoas que estão prostradas diante de vícios? Diante das suas vontades carnais, que as têm destruído completamente e, além de destruir o seu corpo, tem destruído a sua alma, afastando da sua salvação. Porque, querendo ou não, pessoal, por mais que eu seja uma pessoa que vive uma vida saudável, por mais que eu seja uma pessoa que não vive uma vida sedentária, não beba, não fumo, não use das práticas desse mundo, esse corpo aqui vai envelhecer, como está envelhecendo. Eu pego foto minha de alguns anos atrás. Pode ser que na aparência eu não tenha mudado muito, mas fisicamente falando, eu já estou cansado. Eu vou me cansando, porque o meu corpo hoje com 50 anos vou fazer, não é como o de 10, 15 anos atrás. A energia não é a mesma. Bem que eu queria, mas não é. Porque o corpo vai se desgastando. Nós vivemos num mundo em que nós temos que ter força espiritual para resistir a esse mundo. Olha o exemplo desses homens. Olha o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E eles foram para a fornalha de fogo ardente. Eles foram lançados lá, de maneira que os homens que foram lançar eles morreram. Mas quando o rei Nabucodonosor olhou lá para dentro, havia quatro. E ele perguntou: vem cá, nós não lançamos 3? Como é que tem 4 lá andando um do lado do outro? Porque lá estava a presença de Jesus. Lá estava a presença de Deus. Você está na fornalha de fogo ardente? Confie em Deus. Espere em Deus. Nós estamos esperando a volta de Jesus. Está horrível viver nesse mundo. Num mundo em que o amor tem esfriado, a iniquidade tem se multiplicado, as pessoas, elas conspiram contra as outras, são dissimuladas, são cruéis, mas nós estamos vivendo aqui, pedindo força a Deus. Senhor, nos dá força para viver nesse meio, mas esperando que um dia Jesus vai voltar e que tudo isso vai acabar. Ele disse: consolai-vos uns aos outros com essa mensagem. Você está passando por luta, você está na sua fornalha, saiba de uma coisa, meu irmão, que um dia isso vai acabar. Quando Jesus vier buscar-nos, entendeu? Isso vai acabar. Vale a pena você permanecer firme, vale a pena você não aceitar a proposta do diabo, porque o diabo quer tirar sua salvação. O diabo quer tirar sua salvação, por isso que ele está dando esse brilho para esse mundo. As pessoas nesse mundo, quanto mais tem, mais quer. Ostentação, ostentações, entendeu? Riqueza, dinheiro. Então, estão perdendo a oportunidade de conservar a sua alma para a vida eterna. Tá certo? Nos próximos vídeos, nós iremos falar sobre Davi, iremos falar sobre Mordecai, iremos falar sobre Daniel, tá certo? São exemplos de homens que não se prostraram, mas permaneceram na fé,
olhando para o foco que é a sua salvação, porque tudo nesse mundo passa. Tá certo? Que Deus abençoe a todos. Visite lá nossa página no Facebook, Vinda de Jesus, e o nosso canal no YouTube, O Evangelho Eficaz. Nos ajude a evangelizar e vamos fazer esse alerta da vinda de Jesus chegar a tanto quanto nós podemos. Tá certo? A paz, fique com Deus.